Fala agora sobre a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que foi presa preventivamente em uma operação da Polícia Civil de São Paulo que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo as investigações, ela teria utilizado contas pessoais para movimentar recursos de uma transportadora suspeita de lavar dinheiro para o Marcola e familiares do chefe da facção. A operação também cumpriu outros mandados de prisão, inclusive contra o próprio Marcola, que já está preso, além do irmão e do sobrinho do líder do PCC. A polícia pediu o bloqueio de mais de 300 milhões de reais em contas dos investigados e a apreensão de veículos de luxo avaliados em cerca de 8 milhões de reais. A gente acompanha aqui no portal metrópolis.com os detalhes dessa operação que envolve o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil também do estado de São Paulo. Quem conta pra gente é a colunista do portal Metrópolis, Mirelle Pinheiro, que está aí em cima da apuração desse assunto desde manhã cedinho. Essa operação foi deflagrada na quinta-feira. Entre os alvos, como a gente contou para vocês, está aí o Marco Williams Erbas Camacho, muito conhecido como Marcola, e a influenciadora Deolane Bezerra. E já já a gente explica que não é a primeira prisão da Deolane Bezerra sobre esse assunto. Batizada de Operação Vernix, ação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e que envolve empresas de fachada, contas de terceiros e transportadoras de carga. Deolane Bezerra, além de influenciadora digital, também é advogada, tem milhões de seguidores nas redes sociais e a Deolane foi presa em Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo os investigadores, passou a ser alvo após análises financeiras identificarem depósitos considerados suspeitos em contas ligadas a ela. A gente vai continuar falando desse assunto. Antes disso, eu chamo o nosso intervalo comercial para quem nos assiste nos canais LG Channels, na Fast TV, mas quem está no YouTube continua nos acompanhando por aqui. Isso porque a gente chama agora a nossa colunista do portal Metrópolis, Mirelle Pinheiro, que é quem está em cima dessa informação desde cedo, apurando tudo para contar para a gente. Mirelle Pinheiro, muito bom dia. Mais uma operação, mais uma prisão, inclusive, da influenciadora Deolane Bezerra. Dessa vez, diferentemente da operação passada, ela foi presa, está sendo investigada junto com o Marcola. Marcola, que é um grande nome, um líder do primeiro comando da capital. E eu queria que você explicasse para a gente esse envolvimento dos dois e de que ela está sendo acusada. Muito bom dia, Mirelle. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Exatamente, a Deolane acordou hoje na sua mansão lá em Alphaville com a Polícia Civil na porta. Essa é uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Essa investigação, ela começou com uma apreensão que foi feita lá em 2019, daqueles bilhetes do PCC. Um desses bilhetes tinha algumas informações, claro, codificadas, né, que é ali uma prática do PCC, mas que a polícia conseguiu identificar que se tratava de informações referentes à lavagem de dinheiro da facção. As investigações foram evoluindo, uma operação chegou a ser deflagrada em 2021, porque em um desses bilhetes também tinha ali ameaça a autoridades, mas aí com o avanço de todas essas apreensões, de todas essas provas que a polícia e o Ministério Público conseguiram reunir, chegaram aí a Deolane, que teria recebido diversas transações ali via Pix, de empresas e operações ligadas ao PCC. Então, segundo a investigação, como é que funcionava? Tinha uma transportadora em Presidente Venceslau, em São Paulo, que foi montada especificamente para fazer essa lavagem do dinheiro. Então, esse dinheiro do crime ali, claro, do PCC, maior facção criminosa do país, ele era inserido nessa transportadora e aí pulverizado por meio de diversas transações feitas via Pix. Algumas dessas contas são ligadas diretamente a Deolane
e a empresas dela. Inclusive, em uma das conversas, esses operadores do PCC chamam ela de a mulher da transportadora. Aí depois a polícia descobriu que a mulher da transportadora, que aparecia em diversas mensagens do PCC, era aí a influenciadora Deolane. Então a Deolane, ela aparece nessa investigação como uma das operadoras ali de todo esse esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Vale lembrar que é uma operação que investiga um volume de dinheiro muito alto. Só em contas e bens bloqueados pela justiça ultrapassa ali os 300 milhões de reais. Só em bens e contas da Deolane, suspeitos ali de dinheiro suspeito de envolvimento com o PCC, são 27 milhões de reais, que, segundo a polícia, segundo o MP, ela não conseguiu comprovar a origem desse dinheiro. Então, a Deolane aparece aí como uma figura importante em toda essa investigação. Mire- Mirelle, antes de chamar a Mirelle para a gente comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu já convido quem está voltando do intervalo da Fast TV para continuar acompanhando essa análise que estamos fazendo aí sobre o caso da prisão da Deolane Bezerra lá em São Paulo, prisão que foi feita por uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e Polícia Civil de São Paulo. Então a gente continua falando sobre esse assunto. Mirelle, eu queria que você explicasse para a gente se há ligação entre a prisão passada da Deolane com essa prisão, se há alguma correlação ou essa operação não tem nada a ver com a operação passada. Essa operação ela não tem a ver com a última, na verdade ela tem relação com uma investigação à parte, que é dessas ameaças, nós chegamos a acompanhar do PCC, ameaças contra autoridades públicas, de sequestro, de chantagem, porque o que acontece? Essa operação ela está ligada a essa apreensão de bilhetes, de informes ali, que saiu da penitenciária ali de São Paulo para as ruas, para os líderes que estão soltos. Então, um desses bilhetes tinha informações cruciais referente a todo o mecanismo de lavagem de dinheiro da facção, principalmente o dinheiro que seria usado ali pela família do Marcola. É por isso que, mesmo preso aqui na Penitenciária Federal de Brasília, o Marcola ele foi alvo de novo mandado de prisão preventiva. Então, ele vai ter que responder aí a mais um processo. Ele, nós sabemos que está preso aí há pelo menos mais de 30 anos, mas ele vai ter que responder a mais um processo que é dessa lavagem de dinheiro. A Deolane, ela aparece como uma das operadoras. Ela é uma pessoa que, segundo a investigação, teria ali usado as suas contas para lavar esse dinheiro do crime. Mirelle, eu estava dando uma lida nas matérias e, impressionantemente, eu percebi que vários membros da família do Marcola também estão sendo investigados, ou seja, é um caso de família. Vários membros da família dele estão sendo investigados. E você falou uma coisa muito importante para lembrar para quem está nos assistindo. Gente, o Marcola está preso. O Marcola está preso e os familiares dele estão no meio desse esquema também, estão sendo investigados. Ou seja, aí eu vou perguntar para a Mirelle. Mirelle, há indícios ou provas de que o Marcola esteja atuando de dentro da prisão também? Sim, não só o Marcola, mas como o irmão dele, que também está preso na penitenciária federal. A informação do Ministério Público é de que esse irmão dele, que também, claro, estaria sendo beneficiado com todo esse dinheiro, porque a gente sabe que esses presos eles têm um custo de advogado, de alguns, principalmente o Marcola. Eu tenho conhecimento de que tem um médico particular que acompanha toda a questão de saúde, ele tem alguns problemas de saúde ali que são recorrentes, principalmente a questão de intestino e tudo. Então, é um dinheiro que acaba sendo gasto ali, mesmo ele sendo preso, ele tem algumas necessidades financeiras e também, claro, para bancar a família que está solta, né, que está nas ruas,
que são filhos, enfim, tanto que a melhor amiga ali, apontada como uma das melhores amigas da Deolane, é sobrinha do Marcola, que também foi alvo de prisão hoje. Então, é uma conexão realmente ali muito familiar, de amigos, de família, de primo. E claro, a gente não está falando de um integrante qualquer do PCC, a gente está falando da liderança máxima do PCC, que é o Marcola e o irmão dele, ambos aqui presos em um presídio de segurança. Mas o que é de fato grave nessa situação toda é como que essas pessoas que estão presas no presídio mais seguro do país, inclusive aqui em Brasília, esse presídio, ele tem uma característica diferente, que é uma muralha que foi erguida ao redor exatamente para evitar a fuga do Marcola, resgate do Marcola. Como que eles ainda conseguem administrar e organizar toda essa lavagem de dinheiro? Então, o Ministério Público já tem algumas provas, algumas evidências de que o irmão do Marcola estaria orientando essa sobrinha do Marcola, que foi alvo da operação de hoje, é amiga da Deolane, a como lavar esse dinheiro e como tocar esse negócio que vai financiar aí a família aí da cúpula da facção criminosa, né? Então, é algo de fato muito grave que vai ser investigado e, claro, em conjunto ali com a Senapen, que é a responsável pela custódia desses presos.